1999 ficou conhecido como um dos melhores anos da história do cinema. Foi impressionante ver a quantidade de filme bom lançado em um período tão curto de tempo. Muitos se tornaram atemporais e extremamente influentes até os dias de hoje. De toda essa leva, um que se destaca muito bem nessa descrição com certeza seria O Sexto Sentido, um filme escrito e dirigido por M. Night Shyamalan. E se você tem um certo conhecimento sobre cinema, você deve saber que esse diretor ficou muito reconhecido por conta dos seus grandes plot twists, um recurso muito usado tanto na literatura quanto no cinema, que seria basicamente uma reviravolta, uma grande virada de chave na narrativa que muda sua percepção sobre um personagem, um grupo ou o próprio contexto do universo que a história está inserida. No caso de O Sexto Sentido, esse cara acertou com gosto, porque dentre muitas falas e cenas icônicas, o que mais é lembrado sobre esse filme atualmente é o grande plot twist que ele tem. Porém, embora o Shyamalan seja reconhecido por usar bastante da reviravolta, nem sempre elas são muito boas. Como no caso de 2008, no filme Fim dos Tempos, que muita gente não gostou porque, sinceramente, é um plot twist bem merda. Mas isso não é só com ele. Eu mesmo arrisco dizer que pelo menos uns 60% dos filmes fazem plot twists que não são muito eficientes, e às vezes te deixa mais confuso do que realmente impactado, né? Que deveria ser a função principal de uma reviravolta. Mas afinal, o que faz um plot twist ser bom e o que faz um plot twist ser ruim? Plot twist é facilmente uma das ferramentas mais complexas de ser usadas nos filmes, isso porque a missão de surpreender o público de forma que eles se importem com essa surpresa e fiquem chocados pode mudar a experiência do filme inteiro. Porque a pior sensação é quando um filme vai criando todo aquele clima de revelação que vai te deixando curioso e quando acaba você fala, é sério, é só isso? Às vezes porque já é algo muito previsível ou às vezes o plot não foi muito bem construído ao longo do filme. O plot twist nesses casos tem um poder muito destrutivo, porque às vezes você tava até gostando de uma trama, só que no fim era algo tão qualquer coisa que te faz odiar a obra como um todo, te faz parecer um desperdício de tempo, se é que você me entende. Ao mesmo tempo que um plot twist pode salvar um filme. Às vezes você tá assistindo uma obra meio arrastada, talvez um gênero que não te agrade tanto, mas quando o plot twist acontece, você fica com aquele sentimento, né, de porra, não é possível. Pronto, o filme te ganhou. Muita gente inclusive desconsidera uma porrada de defeitos que eles viram ao longo do filme porque é muito gratificante você se sentir surpreendido. Acontece, às vezes a gente passa um pano. Baseado nisso, hoje eu quero comparar com vocês duas obras que eu acho que exemplificam muito bem a construção de um bom e de um ruim plot twist. E pra começar soprando, eu gostaria de falar do que pra mim é o melhor filme já lançado na história do cinema. E olha só que curioso, lançado também em 1999. Exatamente ele que tá na capa desse vídeo e tem essa soundtrack que me arrepia todo. Clube da Luta. Aqui conhecemos o narrador, sim, o nome dele não é revelado, um trabalhador médio, solitário e infeliz com seu trabalho em uma companhia de seguros, e vem há meses sofrendo com problemas severos de insônia, num nível tão grande que de vez em quando ele consegue dormir, só que acorda em lugares totalmente aleatórios sem nem saber como chegou lá. Hey, you. You're finally awake. O bichinho tá totalmente desligado da realidade. Ele até consegue resolver esse problema com grupos de apoio que ele nem deveria fazer parte, mas só momentaneamente. Tudo realmente muda quando o narrador que tava em um avião por conta de uma viagem de trabalho senta ao lado de um homem um tanto quanto curioso, um vendedor de sabonete chamado Tyler Durden. Se estiver sentado perto da saída de emergência e sentir que não está preparado ou capacitado a executar as tarefas escritas no folheto de segurança, peça a um comissário para trocá-lo de lugar. O narrador curte passar um tempo com Tyler porque o papo deles se encaixa muito bem, justamente porque eles parecem ser o oposto um do outro, e se completam de forma bem interessante, um homem solitário e visivelmente cansado, sem perspectiva de sucesso, e outro que parece mais garantido de si, com um ar de satisfação, uma aparência elegante e um shapezão de dar inveja, né meus amigos? É o Brad Pitt. O que ninguém esperava é que na volta dessa viagem o narrador teria sua casa totalmente incendiada sem saber exatamente como, e agora acompanhamos um homem sem perspectiva, sem casa e sem seus bens materiais, que eram tudo pra ele. De maneira impulsiva, ele lembra que tinha guardado um cartão com o número de telefone do Tyler e decide ligar de uma cabine telefônica pra saber se eles podem trocar uma ideia em algum lugar. Depois de baterem um papo num bar próximo, o Tyler oferece um tempo de moradia na sua casa pro narrador, que agora teria que ficar em um hotel. Porém, o Tyler tinha um favor pra pedir antes.
Mas eu quero que me faça um favor. É claro. Eu quero que me bata o mais forte que puder. Como é? E a justificativa dele é que um homem não se conhece o suficiente se nunca entrou em uma briga. E o que parecia doideira de início acabou se tornando libertador. O sentimento da euforia de uma briga era tudo que o narrador precisava, extravasar sua raiva com o mundo apenas batendo e apanhando de um homem que não é seu inimigo, não teriam consequências além de cicatrizes. Eles continuaram marcando essas lutas semanalmente e isso foi chamando a atenção de homens que curtiram essa ideia de brigar na esportiva. E isso foi crescendo a nível de se tornar não um grupo de apoio, mas sim um clube, o Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Tanto Tyler quanto o narrador começaram a ser respeitados pelos membros, identificados pelas cicatrizes de onde quer que eles fossem, mesmo que o Durden tenha muito mais aptidão para ser um líder. Ele sabia se comunicar e prometia dar o reconhecimento que aqueles homens com potencial não tinham na sociedade, guiando eles para seguirem a ideologia do clube, quase como um verdadeiro profeta. Então, com o tempo, o que era para ser só um porradeiro sincero começou a tomar outras proporções. Tyler entregava deveres de casa e organizava missões com os membros que envolviam atos de vandalismo na maioria das vezes, que começaram a tomar rumos cada vez mais perigosos ao longo do tempo, e isso começou a deixar o narrador meio receoso, já que muitas vezes ele não concordava com o que estava sendo feito e essas missões eram passadas sem a aprovação dele. O narrador começou a ser jogado de lado, como um membro qualquer, sem ter noção dos próximos passos do Tyler. As coisas estavam ficando tensas entre os dois, até que um dia, depois de uma discussão, o Tyler simplesmente desaparece, deixando o narrador sozinho, sem saber o que ele e os membros estavam planejando. Então começou essa procura do narrador, que descobriu que o Tyler estava montando espécies de franquias do Clube da Luta em vários locais dos Estados Unidos. O narrador viajou e procurou o Tyler em diversos lugares. Já nem se lembrava mais por onde tinha passado, como se todo novo local que ele fosse causasse um sentimento de déjà vu. E aí a gente fala, né, beleza, o cara tá confuso. Até que uma dessas tentativas de arrancar a informação dos membros pra saber onde estava o Tyler, ele consegue. Isso é um teste? Não, isso não é um teste. Esteve aqui na quinta-feira passada. Quinta? Estava parado exatamente onde está agora, me perguntando se a segurança era boa. É uma das melhores. Quem você acha que eu sou? Tem certeza de que isso não é um teste? Não, isso não é um teste. É o Sr. Durden. E aqui todos nós entendemos que, na verdade, o narrador sempre foi o Tyler Durden, uma persona criada na cabeça de um homem doente que era exatamente o que o narrador almejava ser, um homem livre, elegante e desapegado, exatamente o oposto do protagonista, que em certos momentos ele é apenas uma alucinação da cabeça dele, mas em outros ele é Tyler Durden. Essa obra é genial, e por que esse plot impacta tanto quem tá assistindo? Simples, porque tudo isso tava na sua cara e você não tinha percebido. Em diversos momentos do filme, algumas poucas pessoas com o olho treinado conseguem perceber algumas inconsistências, como por exemplo naquela cena do telefone que eu tinha falado, que pra quem sabe inglês tem um adesivo fora do foco do público dizendo que aquele telefone não recebe chamadas, então seria impossível o Tyler ligar pra esse número. Uma pista que eu também acho sensacional é de uma cena em que o Durden tá dirigindo um carro enquanto o narrador tá num banco de passageiro. Eles sofrem um acidente e o Tyler ajuda a retirar o narrador pelo banco do motorista, mostrando que na verdade era ele quem tava dirigindo. Eu poderia passar um ano aqui falando sobre esses diversos erros propositais e subtextos muito bem encaixados pelo David Fincher, o diretor desse projeto que adaptou o livro de Chuck Palahniuk, o escritor que achou esse filme um aperfeiçoamento do seu projeto. E eu não preciso mais citar exemplos, só com isso vocês entendem que esse foi um plot twist preparado, que faz você conectar as peças que pareciam desencaixadas ao longo do filme para realmente se surpreender no final. Ele faz uma ótima construção da cabeça de um homem conturbado e a gente compra a ideia dele alucinar, ou sei lá, personificar alguém que ele queria ser, que sempre aconselha mostrando o caminho certo. Ok, chega de Clube da Luta. Temos também aquelas obras que querem chocar o público de forma inteligente, mas no fim a gente acha que isso é piada. E para dar uma resumida nessa ideia, eu decidi trazer um filme que eu sei que tem muitos amantes aí pelo Brasil, então por favor não me xinguem. Eu tô falando de Truque de Mestre.
Aqui a gente acompanha um grupo formado por 4 mágicos super talentosos. Daniel Atlas sendo um ilusionista famoso por grandes performances, Merritt McKinney sendo um mentalista que tira grana de uns trouxa na rua, Henley Reeves que trabalha com shows mais arriscados e por último Jack Wilder, um aspirante a mágico que usa dela muito bem pra roubar. Eles recebem misteriosamente um convite que iniciaria o Plano do Olho, uma sociedade secreta que utiliza do talento desses mágicos para organizar missões criminosas que nem eles mesmos sabiam quais seriam, muito menos quem estava controlando o olho, quem seria a pessoa responsável por isso. Passa-se um ano e eles viram um grupo de mágicos muito famoso, tudo isso controlado pelo olho. A intenção dessa formação era roubar dinheiro de empresas, bancos e pessoas que não prestam através de truques de mágica. E o peculiar disso é que eles não ficavam com dinheiro, eles distribuíam para a plateia. Só que eles roubaram um banco, obviamente isso teria consequências. Então somos apresentados a 2 novos personagens. Dylan Rhodes, um agente de alta patente no FBI que não queria ser encarregado por esse caso porque ele acha que isso tudo é uma grande besteira, e Thaddeus Bradley, um ex-mágico que hoje desmistifica truques de famosos em seu canal do YouTube. Aí ó, parceiro de conteúdo. Os dois se ajudam nesse caso pra prender os novos Robin Hoods que não pararam por aí. O filme inteiro se baseia nessa perseguição do agente com o FBI em busca dos 4 cavaleiros, que já se encontraram em vários momentos, mas os mágicos sempre escapavam de formas impossíveis dessas situações. Às vezes é até um pouco cômico, pra ser bem sincero. Os dois lados já quase morreram algumas vezes durante esse processo, mas o que importa é que no final os cavaleiros conseguem fugir da polícia e desaparecem no ar, sumindo de vez e concluindo o Plano do Olho. Mas dessa vez, ao invés do dinheiro roubado ser distribuído para o público como das outras vezes, ele foi encontrado no carro de Thaddeus Bradley, que ajudou o FBI até esse momento e que agora parecia ser o impostor que comandava os mágicos. Ele é preso e lá a gente descobre que na verdade o planejador do olho esse tempo todo era o Dylan. Você. Caraca, velho, essa surpreendeu. Até você começar a pensar. A justificativa para ele ter feito tudo isso é que no filme é citado uma meia dúzia de vezes um mágico que morreu enquanto fazia um truque muito arriscado. Ele decidiu fazer isso porque o Thaddeus estava desmascarando todos os seus truques baratos. Então numa tentativa de se provar um bom mágico pro público, acabou dando errado. E depois de todo esse tempo, na verdade, o que você não sabia era que o Dylan sempre foi filho desse mágico e planejou sua vida toda por essa vingança, para ver o Thaddeus preso. Ou seja, o filme tá dizendo que a gente acompanha um homem que fez toda a sua jornada de trabalho no FBI, que durante esse caso quase morreu e matou muitas vezes, fez um grupo de mágicos ser reconhecido mundialmente, rouba bancos e milionários, tudo isso pra ver o cara que zoava o pai dele ser preso. Caralho, meu amigo, isso que é um defensor de pai, pelo amor de Deus, hein? Aí você tem que ativar uma suspensão de descrença inimaginável pra poder colocar na sua cabeça que isso faz sentido. Até porque, diferente de Clube da Luta, o filme não deixa pistas em lugar nenhum. Até em momentos que ele tá sozinho, ele se faz de bom moço, não faz sentido. A proposta do filme não é ser tão profundo quanto o Clube da Luta, e nem precisa ser. É uma experiência muito mais casual e tem cenas que funcionam muito bem, eu até acho divertido. Mas você trabalhar desde o começo em uma trama com o mistério da identidade do olho sendo um dos principais fatores e no fim você recebe uma informação totalmente jogada, um retcon pra tentar incluir novos fatos e fazer a gente acreditar, é muito broxante, cara. Pra uma reviravolta ser boa, depende muito mais da construção de ideias que levam até uma conclusão do que a conclusão em si. É por isso que o Sexto Sentido e Clube da Luta, por exemplo, tem um plot tão memorável até os dias de hoje. Eles fazem sua cabeça seguir uma direção quando na verdade é outra que estava bem na sua frente, mas não de maneira aleatória, de maneira estruturada. Algo que tenha vida, que demonstre pro público que ali existe uma direção e um roteiro inteligente pra te fazer rever o filme já sabendo a reviravolta e gostar ainda mais. Por dessa vez te fazer conseguir pegar as nuances que antes você não tinha percebido. Outras indicações minhas que eu acho que trabalham muito bem essa forma de plot twist seria, por exemplo, Interestelar ou Ilha do Medo. Mas não são só esses, ainda existem muitos outros filmes que possuem uma reviravolta muito bem construída e no fim você fica, meu Deus do céu! Então a gente chega à conclusão de que sim, existem muitas reviravoltas falhas nessa indústria. Porém, dê uma chance àqueles que merecem, porque mesmo sendo uma exceção, eles ainda existem. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Nesse vídeo aí eu tive a ajuda do nosso novo editor que vai ajudar em vários vídeos desse canal, que no caso é o David, olha só a cara desse bonitão aí. E eu queria estar pedindo pra vocês deixarem o like e se inscrever nesse canal, que a gente tá virando uma comunidade muito interessante, velho. Eu tô adorando trocar uma ideia com vocês. Inclusive, falando aí de trocar ideia, a gente chegou a 5.000 inscritos e em comemoração a isso, eu decidi criar um Discord oficial pra essa comunidade. Então se você curte cinema, jogos ou qualquer outra coisa do tipo, talvez só
queira conversar, acessa o link que vai estar aí nos comentários fixados, tá? Eu não vou esquecer. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão pra vocês.